Bem-vindos ao Pulso E-Commerce. Estamos então de volta, um e-commerce à quarta. Desta vez não temos a Sónia connosco, mas temos o Pedro Lourenço, que já o vou apresentar, ou ele já se vai apresentar. Quero apenas dar as boas-vindas, obrigado por estarem desse lado. E vamos então, sem mais demoras, começar a falar com o Pedro, que hoje vem-nos trazer uma temática que é muito relevante, que tem a ver com tudo o que é as reclamações dos nossos clientes, com a gestão dos nossos clientes e a gestão de expectativas também. Então, Pedro, obrigada por estar desse lado. E a minha primeira questão é, aliás, não é uma questão, é um pedido para que se apresente e que apresente o Portal da Queixa by Consumers Trust. Bom, sim, antes de mais, obrigado. Sem dúvida que é um tema que para mim é fundamental falarmos, a reputação, e é disso que se trata o nosso projeto, o Portal da Queixa. O Portal da Queixa hoje em dia já não é só um site para fazer reclamações, é exatamente um marketplace de reputação que eu criei em 2009, já há muitos anos atrás, justamente por uma dificuldade na resolução de um problema com uma marca e que, no fundo, catapultou até aquilo que é hoje, que já é uma empresa internacional, a Consumers Trust. Nós já estamos em mais de 4 países e que, na realidade, acabamos por já ter uma globalidade que não se circunscrita só apenas ao nosso território nacional. Não é? É uma história de muito sucesso e muito orgulho à volta daquilo que é a reputação, do que é essa capacidade das marcas hoje em dia relacionarem-se com os consumidores de uma forma cada vez mais digital. No tempo da primeira reclamação que me levou a fazer isto não era digital, foi de forma física e tradicional. Mas na realidade, eu, mais do que tudo, sou um empreendedor. Né? Numa primeira fase, o meu background é de design, ainda também numa fase ainda nada digital, mas depois digitalizei e obviamente comecei a querer estar presente neste ambiente web. E quando sucedeu este episódio, vi uma oportunidade que na realidade não existia ainda no nosso país, que curiosamente ainda não existe em grande parte dos países da Europa, e por isso é que nós estamos a ter esta oportunidade agora de expansão. E o que fiz foi, no fundo, utilizar o meu know-how, o meu expertise, para começar a desenvolver um projeto que hoje em dia já o lidero de forma global com a Consumers Trust. Hoje em dia, a Sónia Lage Lourenço é a atual CEO do Portal da Queixa. E temos uma série de plataformas, como eu referi, que hoje em dia estão espalhadas pela Europa e estamos exatamente nesse roadmap de tentar expandir ao máximo este projeto português e que ele, no fundo, seja um sucesso. Bom, e é isso que esperamos também, porque é realmente interessante. Nós temos os livros de reclamações, temos aquilo que até legalmente nós somos obrigados a fazer, mas depois não é visível para os clientes, não é? Para os outros clientes. E a verdade é que quando nós pesquisamos uma marca, vamos ao Google, que é o caminho tradicional de toda a gente, vemos que talvez 99,9% das marcas já foram mencionadas no Portal da Queixa. Exatamente. E por isso é que eu Provavelmente. sim, isso não foram é estranho, é porque na realidade alguma coisa não está a correr muito bem relativamente à marca, porque ter reclamações hoje em dia não é um estigma, não é nada que possa ser visto como um indicador negativo. O que as pessoas na realidade procuram é marcas que saibam resolver as reclamações e que criem momentos de satisfação e que possam, no fundo, gerar confiança para todos os outros que vão procurar e que são, sem dúvida, muitos, 90% dos nossos visitantes não efetuam reclamações, para ter uma noção, ou seja, a grande maioria vai exatamente procurar informação acerca da reputação das marcas e uma pequena minoria acaba por partilhar essa informação, que acabam por ser os use cases para as marcas poderem trabalhar e, lá está, mostrar aos outros o quanto boas são a resolver e quanto confiança, no fundo, podem transmitir aos consumidores. Por isso é que hoje nós, no fundo, apresentamos-nos como um marketplace de reputação, exatamente por isso, porque existem muitos mecanismos à nossa volta, felizmente, ainda bem, enquanto consumidores, para podermos comunicar com as marcas, seja de uma forma jurídica, com o livro de reclamações, seja através de outro tipo de parceiros, ou até pelos canais próprios da marca. Mas o que importa, na realidade, hoje em dia, para nós e para as marcas, é podermos trabalhar toda esta relação de forma transparente. Porque a transparência, e se ela for eficiente,
acaba por, no fundo, exatamente fazer isso, que é dar-nos confiança no momento da tomada de decisão. E isso é o grande papel que o Portal da Queixa tem hoje em dia, e nós fizemos esse estudo há muito pouco tempo, talvez há 3 meses atrás, em que tentamos perceber qual seria o volume de visitantes que, quando estão no Portal da Queixa, estão exatamente nesse momento de tomada de decisão. E aferimos que mais de 70%, na ordem dos 74%, desses consumidores estão exatamente nesse momento de tomada de decisão. Ou seja, eles chegam ao Portal da Queixa para poderem tomar a decisão se vão ou não comprar, com base na experiência dos outros consumidores e, mais do que tudo, com base na experiência que foi a tentativa de resolução e satisfação por parte da marca. Isto tem um peso enorme e, como devem imaginar, isto acaba por, no fundo, ser, sem dúvida, aquilo que as marcas hoje em dia têm que ter cada vez mais importância e atenção, porque, exatamente como referiu, está online, está ao acesso de qualquer um através do Google. Claro. E sem dúvida que muitas marcas estarão a perder muitos clientes se não estão a trabalhar bem essa reputação, em detrimento de outras que estão a aproveitar esse momento e estão, sem dúvida, a converter muitos visitantes em clientes porque demonstram essa confiança. Sim, porque na verdade as reviews não são suficientes, não é? Porque um cliente até deixa ficar uma review, mas se calhar há um cliente que está insatisfeito e isso não é transparente nos sites das marcas, não é? Não há essa transparência. Falando só aqui um bocadinho do processo, porque muitas das pessoas que nos ouvem são donos de empresas, de negócios, e a verdade é que há sempre uma ligeira tendência para nós fugirmos das reclamações, para não atuar de forma transparente, não dizer sim, cometemos um erro, mas conseguimos resolver da forma A, B ou C, não é? Há sempre muita resistência a nós agirmos dessa forma. Então, qual é o processo quando alguém coloca uma reclamação no portal da queixa? Só para esclarecer, se calhar pode ser uma dúvida comum. Claro. Só pegar essa primeira observação, que é sem dúvida algo que é legítimo, natural, e é o comportamento do ser humano. Não vale a pena. Como é normal, nós nunca queremos ouvir críticas negativas, porque não está no nosso ADN poder receber isso de forma aberta, espontânea, e por essa razão há sempre esse estigma no sentido de dizer eu não quero ver as minhas fragilidades expostas publicamente. Não é? Contudo, isso não é possível. Hoje em dia, com aquilo que é a relação, este paradigma digital, as marcas já não têm o controle da opinião e da reputação daquilo que dizem sobre si publicamente. Existia esse controle há alguns anos atrás, em que a comunicação das marcas era unidirecional e era feita de dentro para fora, ou seja, utilizando os canais como a televisão, os outdoors, tudo aquilo que estava ao dispor da marca, e os consumidores, no fundo, absorviam essa informação, mas não tinham como refutá-la. Se tivessem tido uma má experiência, não poderiam nunca, de forma mais alargada, como hoje em dia eu faço, poder dar essa opinião. Então, esse controlo era muito mais fácil por parte das marcas, mantendo essa reputação, dizendo eu sou a melhor marca, ou eu tenho o melhor serviço e o melhor produto. Hoje em dia, não. Como esse poder passou na totalidade para as mãos dos consumidores, a marca bem pode realmente trabalhar uma orientação na sua comunicação num determinado sentido, mas os consumidores poderão estar muito facilmente e até publicamente nos mesmos canais a dizer o contrário. E, no fundo, a desmentir a marca com provas que estão públicas e transmitindo isso com links e dizendo, não, está aqui o vosso índice de satisfação, está aqui os vossos próprios clientes a dizer que a experiência não foi exatamente como vocês estão a querer dizer. E este é o descontrolo que, no fundo, permitiu que os consumidores ganhassem esse poder, mas também colocou nas mãos das marcas, sem dúvida, um grande desafio. Agora, isto não é o fim do mundo. E não podemos agora pensar que, sem dúvida, agora está tudo perdido e já não podemos trabalhar de forma séria ou transparente. Não, é justamente o contrário. É mudança de mentalidade, é esta mudança de paradigma que faz com que, na realidade, as pessoas hoje em dia, que estão por trás das marcas, primeiro tenham que entender que eu sou um consumidor antes de mais. Eu sou uma pessoa. E nós relacionamos sempre com pessoas. Nunca nos relacionamos com instituições, com marcas. É sempre de pessoas para pessoas. E é isso que as marcas hoje em dia tentam fazer ao aproximar toda a sua comunicação de uma forma muito mais humanizada. Não é? Então, esse é o primeiro passo
para que qualquer gestor de marca perceba claramente de que quando descalça os sapatos de gestor, é um consumidor e ele vai ter o mesmo comportamento com as marcas, sejam os concorrentes ou de outro setor de atividade qualquer. Então é isso que ele tem de tentar perceber exatamente como é que os seus próprios clientes vão reagir e gostariam que de que forma fosse a comunicação ou até a relação que a própria marca vai ter com eles. Então é isso que nós, no fundo, permitimos. Não é? Quando um utilizador chega ao portal da queixa, ele efetua o seu registro perfeitamente normal, como qualquer outra rede social, e a partir daí tem então a oportunidade de trabalhar a sua comunicação, de partilhá-la para duas frentes. Uma, diretamente com a marca, em que na realidade tem essa oportunidade de poder falar com qualquer marca que esteja no mercado, e a outra é, no fundo, falar com uma comunidade de milhões de consumidores que estão todos os dias no portal da queixa. Então cria-se aqui, no fundo, uma oportunidade única também para a marca, não é? Que é, primeiro, se o está a receber, é porque na realidade tem um cliente que ainda tem algum interesse em manter-se, pelo menos, fidelizado com a própria marca, não é? Porque o cliente, ao registar-se, ao perder, que poderá andar na ordem dos, no mínimo, dos 10 a 15 minutos, Sim, para efetuar todo o dedicar aquele processo. tempo, não é? Claro. Exatamente. Ao afetar aquele tempo, é porque, sem dúvida, ele tem interesse em passar essa informação à marca. E se o tem, exatamente é nesse momento que a marca também vai ter essa oportunidade de não só tentar recuperar aquele cliente, que à partida já estaria perdido, mas fidelizá-lo, satisfazer e fazer com que esse detrator, que é numa forma inicial, passe a ser um promotor e através dele consiga difundir essa satisfação para todos os outros milhões que estão na plataforma e que vão, no fundo, procurar a marca e vão, no fundo, tentar perceber o que é que aconteceu naquele caso. Então, isto é uma oportunidade única, e que, na realidade, só tem condições nestas características através deste processo. Não é? Porque se nós recebermos todo este tipo de comunicações e reclamações via canais internos, não vamos ter a capacidade de o difundir Não vamos fazer a da mesma forma, transparência, claro. exatamente, como difundimos numa plataforma como a nossa. Então, esta é a grande vantagem que existe, é, no fundo, a promoção de uma boa reputação através de um case que é real, que é público e que, na realidade, vai fazer com que todos os outros consumidores se identifiquem cada vez mais com este tipo de experiências, porque somos todos consumidores no final, como eu referi. Né? Então, Claro. é esta a grande vantagem também, porque isto, e vários estudos dirão o mesmo, nós já o fizemos também, mas sabemos claramente que mais de 70%, quase 80% de cada um de nós confia mais na opinião de outro consumidor do que naquilo que é o storytelling que as marcas tentam, no fundo, demonstrar, que muitas vezes é verdadeiro, é transparente, mas que deixa sempre alguma resistência à dúvida, porque sabemos que é uma comunicação de marketing, é da própria marca. Não é? Agora, quando nós vemos essa comunicação de um outro consumidor que passou pela experiência, que não tem nenhum tipo de interesse, tem toda a isenção para poder partilhar essa informação, sem dúvida que isso também nos dá a nós uma grande vantagem. Certo. E eu vi que vocês já fizeram vários estudos e fazem-no frequentemente. Quais é que são as reclamações mais comuns no caso das lojas online? Há vários, ou seja, há várias situações que têm que ser colocadas relativamente ao e-commerce e que são muito importantes. E que, pese embora algumas delas não tenham a ver relativamente ou diretamente com marcas que trabalham bem e que são fidedignas e que, na verdade, têm já bastante confiança e reputação por parte do mercado, mas que têm que estar atentos. E eu quero dizer com isto o quê? Existe, sem dúvida, uma linha de reclamações que está muito relacionado com os burlas, com as fraudes, com tudo aquilo que é o aproveitamento do sistema, do ecossistema digital. E esse, sem dúvida, estamos a falar de um volume que tem muito peso no e-commerce. E depois temos, então, sim, os problemas decorrentes da relação da compra via digital, que são, sem dúvida, os prazos de entrega. É talvez, se calhar, a maior dificuldade que o e-commerce ainda tem é a logística da entrega, porque depende muitas das vezes de parceiros que nem sempre acabam por, no fundo, prestar o serviço, não digo correto, mas adequado à expectativa temporal do consumidor, que muitas vezes também é passada pelo próprio vendedor, não é? Porque é expectável que assim seja.
mas depois existem outras circunstâncias que acabam por, no fundo, não permitir atempadamente o cumprimento desses prazos. E esses, sem dúvida, são os maiores problemas. Temos as questões associadas às devoluções, que ainda são uma dor de cabeça para o consumidor. Ainda há alguma resistência por parte do consumidor a sentir confiança que, se chegar a casa um produto, eu vou ter a facilidade de poder devolver e não vou ter com isso um problema. As devoluções, sem dúvida, ainda são um problema bastante associado ao e-commerce. E depois estamos a falar de tudo aquilo que é decorrente do stock, aquilo que é tudo decorrente da própria experiência de utilização, e também aquilo que é a capacidade das marcas poderem estar online a qualquer momento a dar resposta às nossas necessidades, seja uma sexta-feira à noite, seja um domingo de manhã, ou seja durante o dia da semana. Porque também cria um bocadinho essa ansiedade. Não é? Nós, enquanto consumidores, fomos de alguma forma habituados até por aquilo que é a experiência de compra física, que quando nós vamos a um local, tudo aquilo que nós necessitamos está ao nosso dispor, o contacto com um colaborador, a troca de um produto, a experiência. Se eu sair e não gostar, se por alguma razão vir que não está correto, posso entrar novamente e pedir a devolução. Toda essa rapidez e o imediatismo que existe na compra física, que nos dá a segurança, é? O ir ao shopping e poder saber que podemos fazer tudo isto durante aquele período de tempo que o shopping está aberto, também nos cria alguma expectativa de o querer fazer online. É? Porque o online tem uma grande vantagem, que é colocar-nos exatamente esta possibilidade de poder fazer uma compra às 3 da manhã. Mas, contudo, tem este handicap, que é natural e é legítimo, que é muitas das vezes a incapacidade que existe de poder ter uma resposta imediata, principalmente em dias não úteis. Então, isso acaba por também muitas vezes dificultar o contacto. Nós temos muita experiência de reclamações que nos chegam por dificuldade dessa janela temporal, em que muitas das vezes a pessoa reclama porque ainda não obteve uma resposta por parte da marca, mas entretanto, quando a marca tem a oportunidade de a dar, talvez um dia, 2 dias, semana, claramente depois temos uma resposta do utilizador ou do consumidor a dizer, se calhar precipitei-me, percebi claramente que no momento estava um bocadinho mais ansioso e a marca, sem dúvida, depois teve toda a capacidade de resolver o problema e estou plenamente satisfeito. Não deixa, mais uma vez, de ser uma excelente oportunidade também de melhoria e de perceber o feedback, porque isso também acaba por ser, sem dúvida, o maior asset, ou seja, o melhor ativo que existe é, sem dúvida, a opinião dos consumidores, essa experiência como ela depois é transmitida para que a marca também possa, no fundo, evoluir e melhorar os seus procedimentos. Mas praticamente são os dois grandes motivos. Agora, mais uma vez eu refiro, a parte que diz respeito às burlas, aos esquemas online, não tem, sem dúvida, muitas vezes uma interação direta por marcas que estão no mercado há muito tempo e das quais nós reconhecemos a credibilidade, mas que, infelizmente, colocam um peso muito grande naquilo que é a confiança no mercado. E nós estamos perfeitamente conscientes de que grande parte das pessoas que compram online são inexperientes, estão a começar agora, até muito por fruto daquilo que, no fundo, foi esta mudança da transição digital, mas que não têm ainda essa percepção e, correndo menos bem numa experiência que possa até resultar numa perda financeira e em algum trauma, poderá pôr em causa a continuidade, muitas vezes, da compra em lojas ou marcas que são fidedignas. Então, isto cria também um desafio muito grande às marcas, que é colocá-las também no centro da ação, no que diz respeito a esta pedagogia e a criarem mecanismos que possam ensinar cada vez mais e transmitir confiança aos utilizadores menos experientes, para que eles possam claramente entender que, ok, eu sou uma marca que tenho a capacidade de poder dar essa confiança e, na realidade, aquele tipo de esquemas ou este tipo de circunstâncias são a evitar, por isso não comprem, e até, muitas vezes, torna-se um benefício para as marcas que têm essa E esse reputação. tipo de situações acontecem muito mais, e corrige-me se eu estiver enganado, mas acontece muito mais provavelmente dentro das redes sociais, dentro de canais mais peer-to-peer, não é? Que eu vendo consumidor a consumidor, menos em lojas online, presumo eu, mas posso estar enganada.
Depende, Pelo sim. menos a questão das burlas, pelo menos a questão das burlas, não estou a dizer o resto, claro, porque o Mas também, serviço mas também. ok. E nós temos agora, há uns meses para cá, imensos exemplos de sites clone, que aconteceu com marcas como a Lefties, a Berca, aliás, aconteceu em quase todo o grupo Zara, né? Uhum. Mas com Skechers, com a próprias Havaianas, agora no verão, de certeza absoluta que irá acontecer novamente o mesmo, em que são marcas que são replicadas através de um mecanismo que qualquer um de nós tem acesso a fazê-lo. É incrível que existem softwares online que permitem exatamente replicar na íntegra uma loja, em que nós, no fundo, apenas apontamos o URL, o O endereço da domínio, loja que sim. nós queremos replicar, vamos imaginar, espero que não me levem a mal, mas vamos imaginar que eu quero replicar a Vorten, né? Eu tenho online sites que exatamente estão preparados para fazer este tipo de burla, aliás, de criar estas condições para depois criar as burlas, em que eu apenas aponto o URL que quero e esses sites replicam uma loja de uma forma, obviamente, muito front-end, sem os acessos, sem os contactos, sem muito daquilo que são indicadores fundamentais para os Claro, consumidores clicarem e verem que realmente aquilo é uma loja que não é verdadeira, além do URL, obviamente, nunca ser, mas, por exemplo, criar um Vorten.online é fácil, não é? sim, claro. E E passa ao lado do consumidor, passa completamente ao lado. e não vai ver. Então, esse também é um fenómeno muito crescente e que aí sim coloca no lado das marcas depois um peso muito grande na sua reputação, porque o cliente, independentemente de tudo, naquele momento vai sentir a fúria e vai dirigir toda essa frustração para a marca, não é? Dizendo eu fui enganado porque vocês foram replicados. E isso faz com que, na realidade, a marca acabe por se ver envolvida numa circunstância que muitas vezes é penosa e pode custar muito à marca, como custou a muitas marcas que passaram por isso nestes últimos meses, não é? Principalmente nestes últimos saldos, porque tivemos essa dificuldade por parte do governo que impediu a existência dos Sim, saldos físicos. Então, grande parte das claro. marcas fizeram os saldos online e então criou, mais uma vez, uma oportunidade para estes esquemas, não é? Infelizmente, poderem no atuar. Agora, sim, depois, relativamente à questão das redes sociais, o peer-to-peer acaba por ser mais fácil para o criminoso, para o burlão, poder esconder-se porque, e poder perpetuar muito mais facilmente, porque não necessita de ter uma estrutura para poder efetuar a burla e acaba por o fazer vendendo ou prometendo vender determinados produtos online e isso acaba por ser um bocadinho mais recorrente, não é? Sem dúvida. Mas também existem situações como, por exemplo, o dropshipping, em que grande parte dos consumidores não faz ideia do que é. Certo, É é um verdade. método Nem que vendedores, nem muitos vendedores sabem o que é. tem muitos vendedores também, mas é um método que neste momento está a ter muita dificuldade, porque estão a existir imensas reclamações a marcas que efetuam a sua venda pelo método de dropshipping, porque temos neste momento os portos da China Desembarque, bloqueados e que claro. na realidade, à partida, irão continuar assim até quase ao final do ano. Ou seja, o que quer dizer que nós iremos continuar a receber muitas reclamações relativamente ao dropshipping e lá está, mais uma vez, era pertinente e é fundamental que as marcas se envolvam nesse processo, que tentem demonstrar exatamente quais são os métodos de compra, os métodos de venda, que riscos é que correm os próprios consumidores e, ao fazê-lo, estão a ganhar exatamente a confiança dos consumidores, se puderem ensinar e se no final o consumidor disser, ainda bem que eu não comprei ali, porque, por exemplo, a FNAC ou a Vorten ou a MediaMarkt ensinou ou demonstrou que é preferível, se calhar, comprar numa determinada loja com um determinado método do que aquele que eu expectavelmente acharia que seria o melhor negócio. Né? Então, este também é um ponto muito importante que as marcas têm que se tentar imiscuir e não fugir disso, não fazendo disso um problema que não é comigo. Secundária, não é? Isso é Sim. fundamental. Eu acho que existe muita falta de literacia, não é? De uma forma global. Falamos da questão dos dados, não é? Nós culpamos as empresas, mas depois não responsabilizamos as pessoas por colocarem os seus dados em todo lado, de qualquer forma, nem educamos, que é muito importante essa questão da educação, efetivamente. No entanto, há uma coisa que o cliente valoriza sempre muito, que é o preço.
não é? E muitas vezes o cliente não, se calhar não está disposto a dar uma oportunidade a uma marca que seja mais cara porque vai sempre à procura do preço. Se bem que eu não aceito a concorrência pelo preço, acho que isso não é correto nem é real. Mas a verdade é que o cliente vai sempre à procura do preço mais baixo, não é? Por isso é sempre mandatório. Por mais que tenhamos qualquer outro tipo de estratégia, há de ser sempre na sua globalidade e grande parte mandatório. É óbvio que em muitas circunstâncias, e hoje em dia já muitos estudos também apontam para isso, eu próprio, na minha experiência, já vou optando por circunstâncias que a qualidade, se calhar, já me faz tender mais para a decisão do que o próprio preço, mas por experiências passadas, em que na realidade eu percebi que o preço nem sempre acaba por ser um bom negócio, mas naquilo que é a grande maioria das opções dos consumidores, o preço continua a ser mandatório. Agora, o que é realmente necessário que as marcas possam tentar contornar ou evitar que o preço seja o indicador de decisão? É sem dúvida insistir na educação, é sem dúvida insistir no atendimento. O atendimento é fundamental para que a nossa experiência possa dar continuidade para uma segunda, terceira visita ou compra ao local. Porque, sem dúvida, e fala-se hoje em dia muito da questão do cliente já não ser fidelizado, desta capacidade de o cliente poder saltar de marca em marca, mas eu, muito honestamente, e por aquilo que são os nossos indicadores, por aquilo que é a nossa experiência, não creio que seja esse o viés. Ou seja, eu continuo a defender de que a fidelização está exclusivamente ligada àquilo que é capacidade de atendimento e satisfação. Porque eu, se estiver satisfeito, e vamos pegar aqui uma analogia muito simples, uma ida a um restaurante. Eu, se vou a um restaurante e se na realidade gosto da comida, gosto da confecção, sinto-me bem e a experiência é boa. Se eu um dia, e vamos imaginar que eu sou já cliente recorrente, se um dia tenho o azar de ter sido mal atendido, mas existir a minha vontade de querer continuar porque eu gosto realmente da comida e porque esse peso daquilo que é a experiência gastronómica é maior do que o próprio episódio, o que eu vou tentar fazer é tentar efetuar uma reclamação, dando nota de que o atendimento não está a ser de acordo com as minhas expectativas e para que possa melhorar e isso não ser um problema para mim. Não evitar, aliás, tentar evitar que eu saia, que deixe de ser cliente. Não é? Então, esse é o ponto em que, se for melhorado o atendimento, se na realidade a marca estiver capaz de atender esse mesmo pedido, eu vou continuar fidelizado. Okay? Claro. E o preço em si pode não ser, na realidade, aqui um indicador. Porque eu, quando procuro qualidade gastronómica, sei que se calhar vou pagar mais, porque o próprio serviço em si exige muito mais das pessoas que o estão a executar. Então, isto é transversal a qualquer setor de atividade. Pode ser transversal, por exemplo, à questão de uma venda de um gadget, que eu sei que, por exemplo, se estiver numa loja em que é fidedigna, em que na realidade eu tenho essa confiança e sei que o atendimento vai estar de acordo com as minhas expectativas, eu se calhar prefiro pagar um pouco mais do que entrar numa qualquer loja online da qual eu não tenho esse conhecimento e depois, no fundo, o preço ser aquilo que me vai levar a uma perda financeira. Claro. Sim, porque eu posso pagar e nem receber, não é? E às vezes nem faz sentido um investimento fora de uma área de uma loja que nós controlamos ou de uma marca que nós controlamos, não é? Aquilo que eu tenho percebido ao longo dos tempos é que as pessoas compram mais em lojas que conhecem, portanto, há a transmissão da tal confiança, não é? É sempre mais difícil um negócio novo a florescer do início, ter as vendas que tem, uma Vorten, uma Fnac, etc. Porque essa questão da segurança, essa questão da transparência, da confiança que existe numa marca que tem uma rede de lojas físicas, que tem um contacto direto com o cliente dia a dia, que eu sei que eu posso ir a uma loja reclamar, também ajuda a essa proximidade com o cliente, a essa tomada de decisão. Eu tenho mais uma questão, que é, em termos de reclamações, em Portugal são iguais às reclamações que vemos em outros países? Ou há aqui diferenças entre países? É curiosa e é boa essa pergunta justamente por isso. Numa fase inicial eu achava que não. Quando nós Ok. começamos a fazer o nosso processo de expansão, achei que não. Achei que nós, primeiro, o português
é um povo que, no fundo, reclama muito oralmente, ou seja, queixa-se muito, mas, no fundo, não formaliza por hábito essas reclamações. Ao contrário de países, quanto mais vamos subindo na Europa, os países nórdicos, formalizam muito mais essa expressividade e a sua experiência do que os países do sul da Europa. Não é? Nós somos muito mais calorosos e acabamos por, no fundo, no momento, se calhar, expressar isso até entre os amigos e familiares, mas depois passou e já não me Esquecer. lembro disso. E que faz com que, na realidade, exista uma perda muito grande de clientes, porque as marcas não sabem porque é que perderam os clientes. E este é um ponto muito interessante, é um ponto muito alerta, que, mais uma vez, leva-nos para a questão da discussão das reclamações. O facto de existir a reclamação faz com que as marcas saibam o porquê que estão a perder clientes. Ao invés de que, quando o cliente simplesmente encolhe os ombros e diz, nunca mais lá volto, a marca nunca vai saber porquê. E vai continuar a cometer o mesmo erro. Vai continuar a ter uma brecha em que vai continuar a perder clientes e não sabe o que é que aconteceu e como pode fechar exatamente essa diluição de clientes. Contudo, quando começamos a entrar em países como Espanha, França, e também estamos na África do Sul, e sim numa cultura totalmente diferente, encontramos diferenças culturais, é um facto. E essas diferenças culturais estão latentes e acabam por ser muito da forma como, na realidade, nós exigimos das marcas. Os franceses, por exemplo, são muito mais exigentes do que os portugueses. E são exigentes nesse sentido de que, se há uma expectativa, ela tem que ser cumprida. Se há uma promessa relativamente à qualidade ou à entrega do produto, tem que ser cumprida. Então, essa exigência é muito mais do que contratual e passa a ser uma exigência moral. E é muito interessante porque essa própria exigência moral também já passou para o lado dos gestores das marcas, em que sentem essa necessidade de querer cumprir moralmente essa expectativa, porque no final do dia é sem dúvida algo que lhes vai dar competitividade, que lhes vai pôr na frente daquilo que é o seu setor, dando-lhes também essa liderança, desse reconhecimento. E eu acho que isso é um dos pontos que faz talvez esteja a fazer falta em Portugal. E daquilo que eu tenho aprendido com estas diferenças culturais em Espanha, França, face ao mercado nacional, eu acho que talvez isso seja um dos pontos que mais diferença faz. O nosso próprio marketing é muito fútil. E quando digo fútil, é no sentido de ser muito banalizado. As próprias marcas seguem sempre as mesmas linhas de raciocínio, as mesmas linhas de atuação. O que não se evidenciam, não mostram essa diferenciação. Enquanto que nós entramos em mercados com outra dimensão e talvez por isso seja mais exigente, acabamos por sentir essa pressão muito exercida por lado dos consumidores, mas também sentida por parte das marcas, e quando conseguem conquistar, sentem-se sem dúvida muito orgulhosas por isso e depois fazem bandeira dessa satisfação, dessa reputação, porque é reconhecida por parte dos consumidores. Então, essa seja a maior diferença. Agora, do ponto de vista depois daquilo que é o dia-a-dia, não há grandes diferenças, até porque grande parte das marcas que hoje em dia estão no portal da queixa são transnacionais, por isso estão em grande parte dos países europeus, e por essa razão são sempre os mesmos. Acabam por ser sempre as mesmas marcas, com maior volume. Os setores de atividade, sem dúvida que agora são os relacionados com o e-commerce. É muito curioso esta mudança de paradigma que há uns anos atrás eram as telecomunicações, e foram durante o setor de atividade com maior número de reclamações. E hoje em dia não. Hoje em dia estamos a falar das lojas online, estamos a falar da área da logística, estamos a falar dos sistemas de pagamento, ou seja, tudo aquilo que envolve este ecossistema. E é muito interessante, é muito motivador perceber que, na realidade, também em Portugal nós estamos, no fundo, adotamos já esta forma de viver muito digital, mas que ainda tem muitos problemas para resolver, sem dúvida, que nunca foram resolvidos. Atenção, Sim, seria claro. uma utopia nós pensarmos que nunca iríamos ter um determinado momento na história, as reclamações deixassem de existir, porque não irão acontecer. Porque esse é o grande papel da parte crítica, é porque, primeiro, é um indicador que alguma coisa está a acontecer, que o mercado está-se a mexer, e por isso, mais uma vez, eu digo, as grandes marcas são as que têm mais reclamações porque têm cota de mercado.
Exato, tem mais volume de vendas. Quanto maior o volume de vendas, maior, mesmo que a percentagem de reclamações se mantenha, elas vão aumentar em quantidade, não há, não há hipóteses. E isso é perfeitamente visível. Se entrarem no portal da queixa e forem visitar um setor de atividade, seja de telecomunicações, seja bancos, e-commerce ou outra qualquer, as marcas que mais volume de reclamações têm são sem dúvida aquelas que maior cota de mercado têm. E isso não há como escondê-lo e há de ser sempre desta forma. Obviamente, há algumas marcas que de repente têm uma crise e ultrapassam, mas isso é uma crise, é um pico. Depois, quando a crise fica resolvida, voltam novamente aos mesmos níveis. Não é? Agora, o que é que o consumidor procura? Procura exatamente isso. Procura é ver no topo do ranking do portal da queixa, em cada categoria, em cada setor de atividade, as marcas que, sem dúvida, são líderes também de mercado na sua cota. E isso é que é essencial, porque é estranho nós, enquanto consumidores, entramos e vemos uma marca com um baixo nível de reputação, quando a reconhecemos com uma cota de mercado elevada. E isso faz com que, na realidade, nós fiquemos sempre com um pé atrás relativamente à questão da confiança. Infelizmente, existem muitos casos desses, e depois assistimos hoje em dia também ao muito pegando o termo, uma uberização, né, da globalização das marcas, em que muitas vezes entram num determinado país de forma global, porque já estão presentes em outros países, em que vêm com uma diferenciação do mercado muito atraente, mas depois, com o decorrer do tempo, começam a perder essa qualidade e começam, sem dúvida, a serem vistas como marcas globais, com muita cota, mas com uma baixa reputação, porque esse é outro ponto também muito interessante, e permite-me só fazer este parênteses, que também tem muito a ver com aquilo que é esta visão dos nossos gestores perante aquilo que é a forma como o consumidor vê a marca. E há aqui muitas vezes uma confusão muito grande entre os níveis de notoriedade e os níveis de reputação. E muitas das vezes as marcas procuram, de forma errada, a notoriedade. Ou seja, investem muito dinheiro naquilo que é a sua capacidade de ser reconhecida, o seu nome ser rapidamente relembrado ou associado a um determinado produto ou setor de atividade, contudo, os seus níveis de reputação são muito baixos. E isto é algo que, na realidade, não é passível de ser comprado, porque nós, sem dúvida, podemos investir em notoriedade, com toda a estratégia e planos de marketing existentes, com investimento, mas não podemos, sem dúvida, investir em reputação comprando-a. A reputação é algo que, e a própria palavra assim o diz, é aquilo que dizem de nós. Enquanto que a notoriedade é a capacidade de nos reconhecerem. São dois indicadores totalmente distintos, mas sem dúvida que faz falta que as marcas hoje em dia investam cada vez mais em reputação, porque a notoriedade virá para crescer. Então será muito mais smart money, será muito melhor o investimento para as marcas investir em reputação do que investir só em notoriedade. Boa. Isso foi uma grande recomendação, Pedro. Há mais alguma que quer deixar para finalizarmos? Já estamos aqui quase a chegar aos nossos 40 minutos, que é a nossa média aqui no nosso podcast, videocast. Há mais alguma recomendação que queira deixar para as marcas para finalizarmos? Eu acho que a grande recomendação é justamente aquela com a qual eu comecei. Nós temos que comunicar de pessoas para pessoas e nós somos consumidores antes de qualquer outra coisa. Acontece-nos com muita frequência, às vezes nas conversas, de bastidores com as marcas, não é? Quando acabamos por ter as necessidades de esclarecer ou as marcas pedirem-nos ajuda, como é que eu faço esta gestão? E acontece muitas das vezes nós ouvirmos com muita frequência as marcas dizer, mas porquê que reclamaram num local público? Porquê que o cliente não escolheu os meus canais? Porque a decisão é do cliente. Claro, está na mão A dele. decisão é sempre do cliente. E esse é o ponto essencial, é saber ouvir o cliente. Se nós, na realidade, tivermos essa humildade, se posso utilizar esta expressão, de primeiro perceber que, antes de mais, antes de sermos um gestor, antes de estarmos a trabalhar uma marca, nós temos que perceber o que é que eu faria enquanto consumidor naquela posição. E a decisão é sempre minha, enquanto consumidor. Eu, se quiser utilizar uma rede social, utilizo. Se quiser utilizar o portal da queixa, utilizo. Se quiser utilizar o canal da marca, sim também. Mas a minha expectativa é, eu, enquanto consumidor, eu dei a confiança no momento em que comprei da marca, dei-lhe essa oportunidade, então eu espero que a marca me dê exatamente a mesma confiança, é estar onde eu estou. E, no fundo, comunicar onde eu decidi comunicar. Então, essa é a grande, eu acho que é talvez a principal mudança
de mentalidade que as marcas têm que fazer hoje, a partir de hoje, porque isto, sem dúvida, o comboio já foi e sem dúvida quem não o apanhou tem que correr muito, porque eu não estou a dizer nenhuma novidade para ninguém, porque, mais uma vez, se nós descolarmos daquele papel de gestor, eu também sou gestor de uma marca, de várias marcas, aliás, não é? E também temos reclamações, curioso, às nossas próprias marcas, o Portal da Queixa tem reclamações ao Portal da Queixa, justamente por isso. Porque quando eu saio do papel de Pedro Lourenço como fundador da Consumers Trust, eu sou um consumidor. Eu tenho os meus problemas exatamente iguais e tenho a minha emoção a falar por mim, muitas das vezes, acima da minha racionalidade, e é isso que as marcas têm que perceber, mais do que ser hostil ou retaliar porque alguém, no fundo, estava menos satisfeito e agora que chatice, agora vem-me colocar aqui um problema público e por aí fora. É esta a mudança paradigmática que tem que existir, porque no final do dia, acreditem, tem imenso retorno. Nós ouvirmos das pessoas, ainda bem que me conseguiram resolver o problema, estou satisfeitíssimo, muito obrigado, tudo aquilo que no fundo vem de reconhecimento, que vale muito mais do que uma campanha publicitária. Exatamente, faz todo sentido. Pedro, muito obrigada pela disponibilidade, acho que foi Eu é que incrível, agradeço. obrigada mesmo e excelente para toda a gente que está do outro lado. E eu deixo aqui o convite que nos continuam a ouvir no e-commerce à quarta e também sigam-nos nas redes sociais, sigam também a Consumers Trust e vão em Portugal ao Portal da Queixa, inscrevam-se e leiam, façam as vossas queixas também, que também são importantes, e partilhem também, que é cada vez mais importante essa partilha. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigado.